Capítulo 49. As árvores eram apenas formas que se moviam contra um céu nevoento iluminado pelo clarão do aeroporto não muito distante. Lois estacionou a Civic na rua Mason. A rua circundava o Boa Vista pelo lado sul e lá o vento quase o impedia de fechar a porta do carro. Teve de empurrá-la com força. O vento lhe encrespava a jaqueta quando abriu o bagageiro e tirou as ferramentas embrulhadas no pedaço de lona. Estava num trecho escuro entre dois lampiões, de pé no meio-fio, com a trouxa de lona nos braços. Observou cuidadosamente se não vinha nenhum carro antes de atravessar para a cerca com grades de ferro que marcava os limites do cemitério. Não queria que ninguém o visse, nem mesmo algum passante distraído, que mal reparasse nele. A seu lado, os galhos de um velho olmo vergavam sem descanso, fazendo Lois pensar em pontas de gravata num cabide. Deus, estava tão assustado. Aquilo não era trabalho frenético, era trabalho insano. Nenhum movimento. Na rua Mason, os postes distanciavam-se num perfeito contorno branco, atirando fachos de luz numa calçada onde, durante o dia, depois de terminadas as aulas na Fairmont Grammar School, os meninos andavam de bicicleta, as meninas pulavam corda e brincavam de roda, jamais reparando no cemitério, exceto talvez no Dia das Bruxas, quando ele adquiria um certo charme fantasmagórico. Talvez então se atrevessem a cruzar a rua suburbana e pendurar um esqueleto de papel nas altas grades de ferro, rindo com as velhas piadas. É o lugar mais popular da cidade. As pessoas morrem para vir aqui, porque não se deve rir dentro do cemitério? Porque nem todos que moram aí têm espírito esportivo. Gage, ele murmurou. Gage estava lá, atrás daquelas grades, injustamente aprisionado sob uma camada de terra escura. E aquilo não tinha graça nenhuma. Vou tirar você daí, Gage, ele pensou. Vou tirar você daí, meu garoto. Ou vou morrer tentando. Lois atravessou a rua com a pesada trouxa nos braços, subiu na outra calçada e olhou de novo ao redor e atirou o embrulho do outro lado das grades. As ferramentas tilintaram baixo quando bateram ao chão, sacudindo a poeira das mãos. Lois recomeçou a andar. Marcar o lugar. Mesmo se esquecesse, só precisava seguir a cerca pelo lado de dentro até ficar de frente à Civic, e lá estava o embrulho. Mas será que àquela hora o portão ainda estaria aberto? Desceu a rua Mason até a faixa pare no asfalto, acossado, perseguido pelo vento. Sombras dançavam e se misturavam no chão. Virou a esquina para a rua Pleasant, sempre seguindo o muro. Os faróis de um carro penetraram na rua e Lois se escondeu atrás de um olmo. Não era uma viatura policial, apenas um furgão seguido para a rua Hammond, talvez para a estrada. Depois que passou, Lois voltou a caminhar. Sem dúvida vai estar aberto. Tem de estar. Atingiu o portão, que formava uma catedral em ferro batido, leve e graciosa, entre as sombras atiradas pelos lampiões e agitadas pelo vento. Esticou a mão e empurrou. Trancado. Seu estúpido, é claro que está trancado. Você acha mesmo que alguém ia deixar um cemitério nos limites da cidade aberto depois das 11 horas? Ninguém é assim tão descuidado, rapaz. Ninguém. E agora, o que você vai fazer? Agora eu teria que escalar o muro e rezar para que nenhum espectador tirasse os olhos do Carson Show a tempo de vê-lo subindo como um macaco nas grades, o mais velho e menos ágil garoto do mundo. É da polícia? Acabo de ver
um garoto velho demais pulando o muro do cemitério da Boa Vista. Parece que estava morrendo de vontade de entrar. Parece que algo mortal está acontecendo por lá. Brincadeira? Não, não é não. Eu tô muito morto para brincar. Mas se quiser, põe uma pá de cal no assunto. E tá tudo bem. Lois continuou seguindo a rua Pleasant e virou à direita no cruzamento seguinte. As grades de ferro marchavam sem cessar ao lado dele. O vento refrescava e evaporava as gotas de suor da testa e na cavidade das têmporas. Sua sombra aumentava e diminuía sob a luz dos lampiões, de vez em quando dava uma olhada no muro, mas de repente parou e se obrigou a realmente encarar a coisa. Vai mesmo tentar pular essa grade, rapaz? Não me faça rir. Lois Creed era um homem razoavelmente alto, bem mais de 1,70, mas o muro devia chegar a quase 3 metros. Cada grade de ferro acabava numa decorativa ponta em forma de seta. Sem dúvida, interessante até que o sujeito escorregasse e caísse com a virilha sobre aquelas flechas, uma força equivalente a 100 quilos esmagando os testículos. Então Lois ficaria ali, torto como um porco no espeto, gritando até que alguém chamasse a polícia e a polícia o levasse para o hospital. O suor continuava a escorrer, deixando a camisa grudada nas costas. Tudo era silêncio, exceto o débil rumor dos últimos carros passando à noite na rua Raymond. Tinha de haver um meio de entrar. Tinha de haver. Vamos lá, rapaz. Encare os fatos. Você pode estar louco, mas nem tanto assim. Talvez consiga se equilibrar em cima das grades, mas só um atleta treinado saberia pular para o outro lado sem se espetar. E mesmo admitindo que você conseguisse, como ia sair com o corpo do Gage? Continuou andando vagamente, consciente de que estava circundando o cemitério, sem fazer qualquer coisa construtiva. Tudo bem, aí está a resposta. Vou para casa essa noite, volto amanhã à tarde, entro por volta das 4 horas, procuro um lugar para me esconder até que seja meia-noite ou um pouco mais. Em outras palavras, adio para amanhã o que eu deveria ter sido esperto bastante para já ter pensado ontem. Boa ideia. Ah, grande mestre, Lois Creed. E nesse meio tempo, o que vai fazer com aquela grande trouxa que atirou do outro lado do muro? Pá, picareta, lanterna. Dava no mesmo se tivesse colocado uma etiqueta em cada ferramenta. Equipamento para violação de túmulos. Se bem que o embrulho cairia no meio de arbustos, será que alguém iria achar? Em certa medida fazia sentido supor que ninguém o encontrasse, mas era insensato confiar na sorte. Seu coração lhe dizia, num tom sereno, mas decidido, que não podia voltar amanhã. Se não fizesse a coisa naquela noite, nunca mais faria. Nunca mais conseguiria arrastar-se de novo àquela loucura. O momento era aquele. Era agora ou nunca. Ali havia poucas casas, poucos quadrados de luz amarela brilhavam do outro lado da rua. Divisou num deles a cintilação cinza e azulada de uma TV em preto e branco. Olhando através das grades, Lois percebeu que as lápides eram mais velhas naquele ponto, mais arredondadas, às vezes inclinadas para frente ou para trás pelas nevadas e degelos de muitas estações. Mais adiante havia outro aviso de pare no asfalto. Uma nova curva à direita ia levá-lo a uma via paralela à rua Mason, onde ele havia começado. Quando voltasse ao ponto de partida, o que ia fazer? Comprar mais uma ficha e dar a volta outra vez? Admitir o fracasso? Os faróis de um automóvel dobraram na rua. Lois se escondeu atrás de outra árvore, esperou o veículo passar. O carro seguiu muito devagar e pouco depois, a luz branca de uma lanterna que vinha do assento da frente correu trêmula pela grade. Sentiu um doloroso aperto no coração. Era uma viatura policial.
inspecionando o cemitério. Comprimiu o corpo contra a árvore, a aspereza da casca no rosto, esperando desesperadamente que a árvore fosse grande o bastante para ocultá-lo. O facho da lanterna virou-se em sua direção. Lois abaixou a cabeça, tentando esconder o reflexo esbranquiçado do rosto. A lanterna atingiu a árvore, desapareceu por um instante, depois voltou pela direita, deslizou um pouco pela árvore. Ele viu de relance a sirene apagada na capota do carro. Esperou que as lanternas traseiras ficassem mais vermelhas, o carro parasse de todo, as portas se abrissem e a lanterna do policial lhe batesse de frente no rosto, apontando-o como um grande dedo branco. Ei, você! Se aí, atrás da árvore. Saia com as mãos na cabeça. Queremos ver quem é. Sai, agora! Mas o carro de polícia continuou avançando. Atingiu a esquina, acendeu devidamente a seta e virou à esquerda. Lois se apoiou de costas na árvore, respirando depressa uma secura, um gosto azedo na boca. Achava que iam passar pela Civic, mas isso não fazia mal. Era permitido estacionar na rua Mason das 6 da tarde às 7 da manhã. Havia muitos outros carros ali. Provavelmente os donos moravam nos prédios do outro lado da rua. Lois voltou para a árvore atrás da qual se escondera. Bem acima de sua cabeça, a árvore se abria em galhos. Talvez pudesse. Sem pensar uma segunda vez, segurou num dos galhos e ergueu o corpo, usando o tênis como alavanca, jogando na calçada algumas lascas da casca. Levantou o joelho e pouco depois tinha um dos pés solidamente plantado no meio da forquilha. Se por acaso o carro de polícia voltasse, seus faróis encontrariam um pássaro extremamente curioso naquela árvore. Tinha de ser rápido. Passou a um galho mais alto que se erguia acima das grades. Sentiu-se como o garoto de 12 anos que fora outrora. A árvore não estava imóvel, balançava sem parar ao vento. Um balanço quase agradável. As folhas murmuravam, roçavam uma nas outras. Lois avaliou a situação e, antes que alguma dúvida o fizesse recuar, pendurou-se na direção do muro, segurando no galho com as mãos entrelaçadas. O galho era talvez um pouco mais grosso que o antebraço de um homem forte. Com o tênis oscilando uns 2,5 metros acima da calçada, procurou avançar para as grades. Primeiro uma, depois outra mão. O galho se curvou, mas não parecia que ia quebrar. Lois estava debilmente consciente de sua sombra, estendendo-se pelo cimento da calçada, uma forma negra de macaco com contorno amorfo. O vento lhe tirava o calor das axilas e ele começou a tremer, apesar da quentura que lhe envolvia o rosto e o pescoço. O galho vergara e balançava com seus movimentos. Quanto mais avançava, mais pronunciada se tornava a curva. Agora as mãos e os pulsos estavam ficando cansados e ele teve medo de que as palmas das mãos, engorduradas de suor, escorregassem. Atingiu as grades. Os tênis pendiam uns 30 centímetros acima das pontas de flecha. E daquele ângulo as flechas não pareciam nada rombudas. Eram de fato muito afiadas. Afiadas ou não, percebeu que não apenas suas bolas que ficariam em perigo, se caísse sobre uma daquelas pontas mortais, teria peso suficiente para enterrar-se até os pulmões. Ao voltar, os policiais encontrariam nas grades do Boa Vista uma decoração prematura e bem apavorante do Dia das Bruxas. Respirando depressa, quase ofegante, precisando de um momento de descanso, tentou alcançar a cerca com os pés. Por um instante continuou ali pendurado, os pés se movendo numa dança aérea, tateando, mas não achando. Um facho de luz atingiu e foi se aproximando. Ah, Deus, é um carro. É um carro vindo. Tentou mover as mãos mais depressa, mas as palmas escorregavam e os dedos começaram a fraquejar. Sempre procurando apoio, virou a cabeça para a esquerda, olhando sob a força que fazia seu braço. Era um carro, mas passou em disparada pelo cruzamento e continuou subindo a rua sem diminuir a velocidade. Sorte, se tivesse.
As mãos escorregaram de novo. Sentiu uma chuva de lascas no cabelo. Um dos pés encontrou apoio, mas a outra perna da calça prendeu numa das pontas de flecha. Cristo, ele não ia conseguir segurar muito tempo. Desesperado, sacudiu a perna. O galho mergulhou. Suas mãos tornaram a escorregar. Houve um ruído de roupa rasgando e, de repente, ele estava de pé sobre duas das pontas. Elas se cravaram nas solas dos tênis e a pressão logo se tornou dolorosa, mas, mesmo assim, Lois continuou ali. O alívio nas mãos e nos braços era maior que a dor na sola dos pés. Que figura eu devo estar parecendo, pensou com um ânimo sombrio e lúgubre. Segurando o galho com a mão esquerda, enxugou na jaqueta o suor da direita, depois trocou de mão e enxugou a esquerda. Ficou mais um instante sobre as pontas das grades, mas logo fez as mãos escorregarem pelo galho. Agora o galho era fino bastante para lhe permitir entrelaçar os dedos com segurança. Balançou o corpo para frente, como Tarzan, e os pés abandonaram as grades afiadas. O galho vergou de modo alarmante e ele ouviu um estalo de arrepiar. Deixou-se levar, caindo de qualquer jeito. E caiu mal. Bateu numa lápide com um dos joelhos e um surto de dor subiu-lhe pela coxa. Rolou pela grama. Segurando o joelho, lábios contorcidos numa espécie de sorriso, rezando para não ter quebrado a rótula. Por fim, a dor começou a diminuir um pouco e Lois sentiu que podia flexionar a junta. Estaria tudo bem se continuasse se mexendo e não deixasse a pancada enrijecer a articulação, talvez. Ficou de pé e começou a andar ao longo da cerca na direção da rua Mason e do ponto onde jogaram o equipamento. De início, o joelho pareceu muito mal. Ele coxava muito, mas a dor foi suavizando à medida que avançava. Havia aspirinas no estojo de primeiros socorros da Civic. Devia ter se lembrado de trazê-las, mas era tarde demais. Continuou atento ao movimento lá de fora. Se abaixou quando um carro passou. Do lado da rua Mason, que talvez fosse a mais movimentada, ele se manteve sempre bem longe da grade, até se ver de frente à Civic. Estava prestes a alcançar os arbustos onde as ferramentas tinham caído, quando ouviu passos na calçada e um riso baixo de mulher. Sentou-se atrás de uma grande lápide. Machucara demais o joelho para conseguir se agachar. Contemplou um casal subindo a rua. Andavam abraçados pela cintura e alguma coisa na maneira de se deslocarem de uma poça branca de luz para a seguinte fez Lois se lembrar de um velho programa de TV. Num instante o nome lhe ocorreu. The Jimmy Durant Hour. O que aqueles dois fariam se ele se levantasse de repente, sombra oscilante naquele silencioso campo de morte, e gritasse num tom cavernoso: "Estamos iniciando a transmissão. Costa a costa." O casal parou numa poça de luz um pouco depois da Civic, se abraçou. Observando, Lois sentiu uma espécie de mórbida fascinação e ódio de si próprio. Lá estava ele, personagem fantástico de um livreto barato de histórias em quadrinhos, espiando casais de namorados de trás de um túmulo. Será então que a linha divisória é assim tão tênue? Ele se perguntou. E o pensamento já lhe era um tanto familiar, tão fina que você possa transportá-la com o mínimo de alvoroço. Bagunça e perturbação? Escalar uma árvore, deslizar por um galho, cair dentro de um cemitério, espiar casais de namorados e cavar buracos. Será que é assim tão simples? Será que isso chamam loucura? Levei 8 anos para me tornar doutor. Mas um piscar de olhos virei violador de sepulturas. Acho que é isso que as pessoas chamam de vampiro. Apertou a boca com os punhos para impedir que algum som escapasse e meditou sobre o frio interior que sentia e sobre aquela sensação de incoerência. Lois viu diante dos olhos que havia alguma coisa acontecendo com ele.
Finalmente o casal voltou a caminhar e Lois acompanhou com impaciência. Subiram as escadas de um dos prédios de apartamentos. O homem procurou uma chave no bolso. Pouco depois, entraram. A rua ficou de novo silenciosa, exceto pelo vento constante, sussurrando entre as árvores, fazendo o cabelo suado de Lois cair sobre a testa. Ele correu, ajoelhou e procurou entre os arbustos a trouxa de lona. Lá estava ela, áspera, ao toque de seus dedos. Suspendeu-a, ouvindo as ferramentas tilintarem. Levou-a para o amplo caminho entre os túmulos que conduzia ao portão e parou para se orientar. Seguir em frente, depois virar à esquerda na encruzilhada, sem problemas. Avançou pela beira do caminho, pronto a se esconder na sombra dos olmos se fosse descoberto por algum eventual zelador noturno. Na encruzilhada virou à esquerda, tomando a direção do túmulo de Gage. E de súbito percebeu, apavorado, que não conseguia mais se lembrar da aparência do filho. Parou, contemplando os túmulos enfileirados e a sombria arquitetura dos mausoléus, tentando recuperar a face de Gage. Aos poucos, traços diversos lhe vieram à memória. O cabelo louro, fino e leve, os olhos oblíquos, os dentes pequenos, brancos, a pequena marca no queixo de quando ele caíra da escada da cozinha na casa de Chicago. Era capaz de ver esses detalhes, mas não conseguia integrá-los num todo coerente. Via Gage correndo. Era capaz de ver esses detalhes, mas não conseguia. Gage correndo para a estrada, correndo para seu encontro com o caminhão da Aurinco, mas o rosto estava virado. Tentou se recordar de Gage no berço, no dia em que soltaram a pipa abutre, mas o olho de sua mente só se defrontou com a escuridão. Gage, onde está você? Você já pensou, Lois, que pode não estar prestando qualquer serviço a seu filho? Talvez ele se sinta feliz onde está agora. Talvez nem tudo seja a besteira que você sempre pensou que fosse. Talvez esteja com os anjos ou apenas dormindo. Se estiver dormindo, você sabe o que pode significar acordá-lo. Ah, Gage, onde é que você está? Quero você em casa conosco. Mas será que era realmente senhor de suas ações? Por que não conseguia se lembrar da fisionomia de Gage e por que estava indo contra todas as advertências, os conselhos de Judd, o sonho com Pesco, o tremor que sentia no fundo do peito? Pensou nos marcadores de túmulo do cemitério de bichos, naqueles círculos rudes e se espiralando para o mistério, e a sensação de frio atingiu-o de novo. Mas por que, afinal? Estava ali parado, querendo se lembrar do rosto de Gage. Expunha-se à toa. Pouco depois, encontrou a lápide da sepultura. Dizia simplesmente Gage William Creed, seguido por 2 datas. Alguém fizera uma visita ao túmulo naquela tarde. Havia flores recentes. Quem? Senhora Dandridge? Seu coração batia com força, mas devagar. Ali estava. Se ia mesmo fazer a coisa, era melhor começar logo. Se tinha pela frente as horas da madrugada, depois o dia nasceria de novo. Lois consultou pela última vez o coração e viu que sim, estava disposto a ir em frente. Balançou a cabeça quase imperceptivelmente, tirou um canivete do bolso, cortou a fita gomada com que amarrara a trouxa das ferramentas, desenrolou a lona como um tapete junto ao túmulo de Gage e arrumou as ferramentas sobre ela. Era como se arrumasse os instrumentos para suturar uma ferida ou fazer uma pequena operação na enfermaria. Ali estava a lanterna com o feltro, como o homem da loja tinha sugerido. Colocara uma moeda em cima do feltro e cortara em volta com o canivete, fazendo um pequeno círculo. Depois, também, com fita gomada, prendera o feltro na lanterna. Ali estava a picareta de cabo curto, que provavelmente não teria de usar. Só a trouxera por medida de precaução. Não ia lidar com um túmulo lacrado e
não ia encontrar pedregulhos na cova recentemente enchida. Ali estava a pazinha, um pedaço de corda, as luvas. Pôs as luvas, pegou a pazinha e começou. O solo era macio, era fácil cavar. O contorno da sepultura estava bem definido. A terra que cavava era macia, mais macia que a terra nas beiradas. Sua mente fez uma espécie de comparação automática entre a facilidade daquela escavação e o solo rochoso, implacável do lugar onde, se tudo corresse bem, tornaria a enterrar o filho. Lá em cima ia precisar da picareta. Tentou parar de pensar e se aplicar ao trabalho. Ia jogando a terra à esquerda do túmulo, trabalhando num ritmo contínuo, mas que se tornava mais difícil manter à medida que o buraco ficava mais fundo. Entrou na sepultura, sentindo o cheiro úmido, desagradável da terra revolvida, um cheiro que lembrava os verões em que estagiou com o tio Carl. Cavador, ele pensou, parando para tirar o suor da testa. Tio Carl dissera que aquele era o apelido de todos os coveiros da América. Os amigos chamavam-nos cavadores. Só parou mais uma vez. Continuou a cavar. E foi para consultar o relógio. Era 00:20. Sentiu o tempo deslizar pelo punho como uma substância gordurosa. 40 minutos depois, a pazinha raspou em alguma coisa e os dentes de Lois apertaram o lábio superior com força suficiente para fazê-lo sangrar. Apanhou a lanterna e iluminou lá embaixo. Ainda havia muita terra, mas numa brecha diagonal despontava uma superfície cinzenta e prateada. Era a tampa da sepultura. Lois tirou quase toda a terra com medo de estar fazendo muito barulho, pois nada era mais barulhento do que uma pá raspando concreto no meio da noite. Saiu do túmulo e pegou a corda. Passou-a pelos anéis de ferro de um dos segmentos da tampa. Saiu de novo do túmulo, apoiou-se ao lado da lona, segurou as pontas da corda. Lois, acho que esta é sua última chance. Tem razão. É minha última chance. E eu estou disposto a aproveitá-la. Enrolou as pontas da corda nas mãos e puxou. O quadrado de concreto se abriu facilmente, rangendo. Parou na vertical sobre um quadrado de escuridão, parecendo antes uma lápide que a tampa de um túmulo horizontal. Lois puxou a corda dos anéis e atirou-a para o lado. Não precisaria usá-la para remover a outra parte da tampa. Podia erguê-la apoiando-se na beira do túmulo. Entrou de novo no buraco, movendo-se com cuidado, não querendo derrubar a laje de cimento que já levantara, ver os dedos do pé esmagados ou vê-la quebrada. Era bem fina. Pedras chacoalharam para dentro do buraco e algumas delas caíram sobre o caixão de Gage. Um som oco. Lois se curvou, segurou a outra metade da tampa e suspendeu-a. Sentiu os dedos esmagarem alguma coisa fria. Quando acabou de colocar aquela parte da tampa na vertical sobre a extremidade da cova, baixou os olhos para a mão e viu parte do corpo de uma gorda minhoca se contorcendo. Com um grito abafado de repugnância, sacudiu-a na terra ao lado do túmulo. Então dirigiu para baixo o facho da lanterna. Lá estava o caixão que, durante o funeral, vira descansar sobre corrimões cromados ao lado da sepultura, então cercado por aquela horrível grama artificial. Lá estava a caixa forte, onde devia depositar todas as esperanças que acalentara para o filho. Uma fúria, um calor abrasador cresceram dentro dele. A própria antítese da anterior sensação de frio. Idiotice, a resposta é não. Lois procurou a pazinha, levantou-a até a altura dos ombros e golpeou a fechadura da urna. 1, 2, 3 vezes. Seus lábios estavam repuxados num esgar de raiva. Vou tirá-lo daí. Gage, pode apostar, vou tirá-lo daí.
O trinco havia soltado desde a primeira pancada, mas Lois continuava batendo, como se não quisesse apenas abrir o caixão, mas arrebentá-lo. Finalmente, recuperou uma certa sensatez e parou. A pazinha no ar, pronta para um novo golpe. A ferramenta estava empenada e cheia de riscos. Atirou-a de lado e cambaleou para fora da cova, com as pernas fracas e entorpecidas. Sentia um embrulho no estômago, e a ira tinha se dissipado tão depressa quanto chegou. Uma torrente de frio começava a substituí-la, e nunca sua mente se sentira tão só e confusa. Era como um astronauta flutuando para longe da nave durante uma manobra, sentindo apenas impulsos de derivação no meio do céu escuro, respirando forte. Será que Bill Betterman também sentiu desse jeito? Ele se perguntou. Estendeu-se de costas no chão, querendo ver se tinha as emoções sob controle. Estava pronto para continuar. Quando a sensação de entorpecimento abandonou-lhe as pernas, sentou-se e deslizou para a cova. Pôs o facho da lanterna no trinco e percebeu que não estava apenas quebrado, mas destruído. Sem dúvida, brandira a pazinha com fúria cega, mas cada golpe atingira o ponto certo, o centro do alvo, como se alguém o guiasse. Madeira em volta lascara. Lois apoiou a lanterna embaixo do braço, agachou-se ligeiramente, suas mãos se abriram e fecharam, como as mãos de um gladiador esperando a hora de participar do combate mortal. As mãos apalparam. Encontrou o encaixe na tampa, empurrou os dedos para dentro dele. Parou no instante. Não era bem uma hesitação. E abriu o caixão.